Olá, pessoal do cursinho, espero que vocês estejam bem, espero que tenham aproveitado o feriado da semana passada, espero que estejam assistindo as aulas, espero que estejam tendo um bom proveito, tá? Espero que vocês estejam conseguindo assimilar e espero principalmente que vocês consigam fazer os exercícios, que vocês estejam exercitando, resolvendo questões, fazendo simulado. Gente, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o INEP disponibilizou no seu aplicativo um simulado, tá? Então, é interessante para alunos que querem fazer o Enem, que querem estar bem no Enem, baixarem esse aplicativo e fazerem o simulado do INEP, tá? Um simulado bem interessante, tem 45 questões de cada área de conhecimento, então é uma boa dica para vocês, tá bom? Galera, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre equilíbrio químico, tá? Um conteúdo também bastante importante, muito cobrado, e como eu venho fazendo nas aulas anteriores, eu vou falar os pontos mais importantes do conteúdo, só que hoje eu vou dar uma pequena introdução, tá? Então, a gente tem aqui, o que seria equilíbrio? Quando a gente fala de equilíbrio, logo vem na nossa mente o quê? Quando eu falo em equilíbrio, eu penso uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vive de bem, zen, que tem um equilíbrio aí entre sua vida emocional, social, educacional, que é uma pessoa bem resolvida. Então, isso para mim é um equilíbrio, tá? Na química, o conceito de equilíbrio químico ele está ligado a processos reversíveis, tá? O equilíbrio químico ele só se dá quando a gente tem um equilíbrio, um processo reversível, ou seja, acontece uma reação de forma direta e essa reação pode ser revertida. Eu posso ter o processo inverso dessa nossa reação, tá? Então, como a gente já estudou cinética química, a gente viu que cinética, ela estuda a velocidade das reações, o equilíbrio, ele complementa a cinética, tá? A gente viu que toda reação tem uma velocidade para ela acontecer. Então, no processo reversível, no equilíbrio químico, nós vamos ter uma velocidade para a nossa reação direta e nós vamos ter uma velocidade para a nossa reação inversa, porque as duas vão estar acontecendo simultaneamente, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês que equilíbrio é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais, tá bom? É uma situação de equilíbrio dinâmico, ok? Então, o equilíbrio químico é quando a gente tem uma reação reversível e nessa reação reversível, a velocidade que a minha reação direta está sendo feita é a mesma velocidade com que a minha reação inversa está sendo processada, tá? Então, no nosso equilíbrio, nós vamos ter sempre reagentes e nós vamos ter produtos, ok? Nós temos reagentes sempre a substância que está à nossa esquerda e produtos é sempre a nossa substância que está à direita. Ah, professora, mas eu tenho uma seta dupla. Ó, isso aqui é que caracteriza o equilíbrio. Essa seta é assim a dupla. Simboliza que a gente consegue ter a reação tanto direta como inversa, tá? Mesmo tendo essas duas reações, a reação direta é a que prevalece, tá? Porque é como se fosse a nossa primeira reação. Então, ela vai prevalecer, ok? Então, nós temos aqui reação direta e reação inversa. Equilíbrio químico é quando a velocidade da minha reação direta e a velocidade da minha reação inversa são exatamente iguais. Aí nós temos aqui, ó, um bebezinho em equilíbrio. Equilíbrio químico, tá? É uma reação química é composta por duas partes separadas por uma seta, a qual indica o sentido da nossa reação. As espécies químicas denominadas como os reagentes ficam à esquerda, como eu falei para vocês, à esquerda da seta, à direita ficam os produtos, tá? Então, nós temos aqui, toda reação acontece da seguinte forma, reagentes se transformam em produtos, isso é o normal que a gente tem. Então, coloquei uma equação genérica aqui, A mais B reage para formar C mais D, isso é uma reação direta. No equilíbrio químico, para demonstrar uma reação, a gente precisa de uma seta dupla, porque a gente precisa demonstrar que essa nossa reação acontece tanto de forma direta como de forma inversa, tá? Então, ó,
No equilíbrio químico, demonstraremos a reação por uma seta dupla. Então, nós temos aqui uma seta dupla simbolizando a reação direta e simbolizando a nossa reação inversa. Sim. Nós também podemos representar o equilíbrio químico por meio de gráficos. Muito bem. Como é que a gente vai ter um gráfico? Gente, nós estamos estudando, na maioria da parte dos conteúdos de química, a gente trabalha com gráficos. E nesses gráficos, o que a gente tem? Nós temos reagentes e nós temos produtos. Um dos pontos mais importantes que a gente tem que fazer é, primeiro, saber identificar quem são os nossos reagentes e quem são os nossos produtos, ok? Então, quem é reagente? Bom, perdão, gente. Bom, quem são reagentes? Reagentes é quem a gente tem de início, tá? De início da minha reação, eu não vou ter produto, de início eu só vou ter reagente, ok? Então, eu tenho aqui pressão parcial. Pressão parcial dos nossos participantes. Vamos dizer que aqui nós temos a nossa concentração. Eu tenho uma concentração aqui 0 e eu tenho uma concentração aqui alta, tá? Nessa concentração aqui, gente, eu vou ter quem? Reagentes. Sempre que a gente tem, vai ser o nosso reagente, porque reagente é o que eu tenho no início, antes da minha reação acontecer, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho 0, de 1, de outro eu tenho uma determinada concentração. Então, isso aqui vai ser o meu reagente, tá? Reagentes são sempre consumidos para formar produtos. Então, da minha reação direta eu tenho reagente e de produto eu tenho 0. Sempre de produto a gente não vai ter nada, porque não deu tempo de formar ainda. No tempo 0, no meu início, eu vou ter quem? Somente reagentes. Meus reagentes não conseguiram formar produtos ainda, tá bom? Então, a gente vai ter aqui reagentes e a gente tem produtos. Os meus reagentes vão sendo consumidos e os meus produtos vão sendo formados. Até chegar a um ponto, ó, observe que o reagente vem sendo consumido, 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 e o meu produto vem sendo formado, 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 até chegou a um ponto onde estabilizou. Eu não aumentei a concentração de reagentes e eu não diminui a concentração de... Eu não aumentei a concentração de produtos, eu não diminui a concentração de reagentes. Então, nesse ponto onde nós temos aqui uma estabilidade das nossas concentrações, gente, é o ponto que nós podemos dizer onde a nossa equação chegou no seu equilíbrio. Professora, as concentrações precisam ser iguais? Não, não necessariamente. Pode ser que em alguma reação a gente tenha concentrações iguais. Isso não é regra. E o que é regra para saber se uma equação chegou no equilíbrio? Quando não temos mais variação de reagentes ou produtos, quando eles param de variar, quando eles ficam numa linha reta, estão em equilíbrio. Chegou nesse ponto onde vai permanecer numa linha reta, chegou o equilíbrio químico, tá? Ó, nós temos aqui, ó, equilíbrio atingido. Nesse ponto aqui, a gente atingiu o equilíbrio, ok? Aí a gente tem aqui o nosso segundo exemplo. Nesse nosso segundo exemplo, nós temos a mesma coisa. Nós temos reagentes que a gente tem em grande quantidade, produtos sempre vai ser 0, meus reagentes vão sendo consumidos e os meus produtos vão sendo formados. Chega um ponto onde eu não tenho variação nessa concentração. A gente vai ter uma linha reta. Então, a partir desse ponto, nós podemos dizer que atingiu o equilíbrio. Equilíbrio atingido simboliza o quê? Velocidade das reações são iguais. A mesma velocidade que a minha reação direta está sendo processada é a mesma velocidade que a minha reação inversa também está sendo processada, tá bom? Nesse caso, as concentrações se igualaram, mas isso não é regra. A gente pode ter concentrações extremamente diferentes e mesmo assim termos um equilíbrio, tá? Equilíbrio tem a ver com velocidade e não com concentração, tá? Velocidade sendo igual, concentração pode ser diferente. Nós temos aqui
outro equilíbrio é simbolizado com uma imagem. Nós temos aqui de início somente o nosso reagente, tetróxido de nitrogênio, aqui, nós só temos ele, só temos reagente, então minha reação não começou a acontecer ainda. Então, a gente tem uma certa concentração de reagentes e a gente não tem nada de produto. Com o passar do tempo, o nosso reagente vai se transformando em dióxido de nitrogênio, mas ainda não chegou ao equilíbrio. Observe que nós ainda só temos uma reação direta, nós ainda só temos uma única seta. Observem isso, ó. A gente só tem uma seta, então o nosso equilíbrio ainda não foi atingido, tá bom? E aí, nós chegamos no terceiro ponto, onde nós temos uma seta dupla que simboliza o equilíbrio do nosso sistema aqui. Nós temos tetróxido de nitrogênio se transformando em dióxido de nitrogênio na mesma velocidade que o dióxido de nitrogênio está se transformando no nosso reagente, tá bom? Então, quando a gente chega no equilíbrio, não muda mais. Vai se passar uma boa parte do tempo nessa mesma forma, tá? Não vai haver alterações. Equilíbrio químico. Bom, todas as reações tendem a alcançar o equilíbrio químico, tá? Tudo que existe no universo tende a alcançar equilíbrio. Às vezes conseguem, muitas vezes não conseguem, é como a nossa vida. Nós estamos tentando a todo momento chegar em um equilíbrio, né? Todo mundo quer ter um equilíbrio entre sua vida financeira, sua vida social, sua vida familiar. Então, a gente quer chegar nesse equilíbrio. Alguns dias a gente consegue, alguns dias a gente não consegue, tá bom? Outro ponto. Professora, uma reação chegou no equilíbrio. Tudo bem, ela vai permanecer no equilíbrio para sempre? Aí eu pergunto para vocês. Na nossa vida, vocês devem conhecer alguém que tem uma vida equilibrada. Que tem uma vida equilibrada emocionalmente, socialmente, familiarmente, que tem um equilíbrio aí. Mas essa pessoa, ela é todos os dias do ano, todos os anos equilibrada? Não. Gente, é um processo contínuo, não acaba. O equilíbrio, ele sempre vem tendo perturbações. A gente nunca consegue estar em equilíbrio para sempre, tá bom? A gente consegue alcançar o equilíbrio, só que esse equilíbrio é perturbado de alguma forma. E aí, quando esse equilíbrio é perturbado, a gente vai fazer o quê? Tentar voltar ao equilíbrio. Quando a gente perde a cabeça, quando a gente faz alguma coisa errada. Então, a gente tende a voltar ao equilíbrio. A gente quer voltar ao equilíbrio. É fácil voltar? Não é fácil, mas a gente sempre vai tentar, tá? Então, todas as reações, todos os seres, a nossa vida, a gente tende a alcançar o equilíbrio. A gente busca sempre o equilíbrio, tá? Quando as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, as concentrações dos reagentes e dos produtos não variam com o tempo, atingindo o equilíbrio químico, como eu falei no gráfico. Quando a concentração dos reagentes e dos produtos ficarem constantes, tá? A gente tem equilíbrio químico. E como eu falei aqui, ó, segundo o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio químico pode ser perturbado, tá? Não é que porque uma reação está em equilíbrio, não é porque uma reação chegou no seu equilíbrio, que ela vai permanecer em equilíbrio permanentemente durante o resto da sua eternidade. Não é assim que funciona, tá? Assim como a nossa vida, a gente não consegue permanecer no equilíbrio para sempre. Nossa, uma pessoa equilibrada todos os dias, 365 dias no ano, todos os anos. Não funciona dessa forma, ok? Características que identificam o sistema em equilíbrio químico. Extrema e de fundamental importância, tá? Esse quadrozinho, muito importante, muito. Então, tira print, dá pausa, anota, quem tá anotando. Aconselho a anotar, porque quanto mais a gente anota, mais a gente consegue aprender, tá? Então, pausa, anota e depois segue estudando novamente, tá? Então, características que identificam o sistema em equilíbrio químico. Primeiro, a reação direta e inversa ocorrem simultaneamente, portanto, o equilíbrio químico é dinâmico, ou seja, quando a velocidade da nossa reação direta é igual à nossa velocidade da reação inversa, que é a nossa segunda característica, justamente que eu falei. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Nessa primeira, a gente pode levar em consideração o seguinte: olhei para a reação, falei em equilíbrio, olha se tem seta dupla, gente. Se tem seta dupla, vai chegar no equilíbrio. Em algum momento desse meu sistema, ele vai conseguir chegar no equilíbrio.
Quando que ele vai conseguir chegar no equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, tá? Terceiro, se não houver mudança no sistema em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes. Todas as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo, não vão variar, tá? Se não houver mudança no sistema, chegou no equilíbrio, a gente não perturbou nada. A gente deixou lá quietinho no canto, não mudou temperatura, não mudou pressão, não adicionou ninguém, não retirou ninguém, não fez nada com essa minha reação, então ela pode permanecer em equilíbrio. As concentrações de reagentes e produtos vão se manter constantes e não são necessariamente iguais, tá bom? E lembre-se, todas as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. Isso quando nós temos um equilíbrio, tá? Quarto, esse tipo de equilíbrio é obtido somente em sistemas fechados, isto é, sistemas em que tanto a matéria quanto a energia não são introduzidos ou removidos, não há troca deles no exterior. Só podemos ter um equilíbrio químico em sistema fechado. Por quê, professora? Porque num sistema aberto, gente, o que acontece? No sistema aberto pode ser que chova e adicione água, perturbe o equilíbrio, pode ser que essa água evapore porque está muito quente, perturbe o equilíbrio. Pode ser que aconteça alguma perturbação, seja introduzida alguma energia, alguma coisa caia no meu sistema, então isso não pode acontecer. Um sistema só estará em equilíbrio, só consegue chegar a um equilíbrio se for um sistema fechado. Se não for um sistema fechado, nós não teremos equilíbrio químico, tá bom? Constante de equilíbrio. Gente, nós vamos trabalhar muito com constante, tá bom? E a nossa constante de equilíbrio, a nossa primeira constante de equilíbrio, é simbolizada pelas letras K, C. K de constante e C de concentração, tá? A constante de equilíbrio Kc é definida como o produto das concentrações dos produtos elevado à potência que corresponde ao seu coeficiente na equação balanceada, dividido pela concentração de reagentes, cada um elevado à potência que corresponde ao seu coeficiente na equação também balanceada. Como assim? Gente, muito simples mesmo. Nós só temos que constante em relação à concentração, ela vai ser igual a produtos, P de produtos, tá? Concentração de produtos, elevados a seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração de reagentes. Então, é isso que a gente tem. Só isso, professora, só isso. Aí vocês podem me dizer, professora, mas nós temos uma seta dupla e nessa seta dupla me diz que a minha reação direta, eu posso ter uma reação direta e eu posso ter uma reação inversa. Como que eu vou saber quem é reagente e quem é produto? Volta lá no slide anterior, no início da aula, e a gente vê. Por mais que a gente tenha uma seta dupla, gente, nós vamos ter o quê? Nós temos sempre que na nossa esquerda nós temos reagentes e na nossa direita nós temos quem? Produtos. Professora, eu não sei o que é um coeficiente estequiométrico. Não se preocupe, eu vou mostrar para você. Coeficiente estequiométrico é esse número que vem antes da nossa substância. Esse 2 é um coeficiente estequiométrico. Esse 3 é um coeficiente estequiométrico. Professora, e no nitrogênio não tem ninguém? Não temos coeficiente estequiométrico? Gente, quando não tem ninguém, quando não tem nenhum valor, simboliza-se que tem 1. 1 não precisa representar, então fica subentendido. Então, tem sim coeficiente estequiométrico, esse coeficiente é 1. Então, a gente viu que para fazer expressão de constante, é só produto sobre reagentes. Quantos produtos eu tenho? Só tenho 1. Então, coloca aqui, ó, amônia elevado ao quê? A seu coeficiente estequiométrico, ó, 2 e 2. De reagentes eu tenho o quê? Eu tenho 2 reagentes. Gente, aqui não esqueça que a gente vai multiplicar. Então, vai ficar nitrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Esse 1, ele pode ser colocado como ele pode não ser colocado, não está errado em nenhuma das formas. O 1 fica subentendido, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar ou posso não colocar. Vezes hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá aqui, ó. 3. Ok?
Então, minha reação, eu sempre vou ter que lembrar que eu vou ter produto sobre reagentes. Sempre tenho que lembrar disso, tá? Aí nós temos aqui a magnitude da constante de equilíbrio, a medida de extensão em que a reação ocorre. Para qualquer reação química balanceada, o valor de constante é constante em uma dada temperatura, varia se a temperatura variar e não depende da concentração inicial dos nossos reagentes ou produtos. Gente, constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, eu vou calcular o valor dessa constante quando a minha reação estiver em equilíbrio. Eu não posso utilizar valores da concentração inicial. Por quê, professora? Porque lembra, concentração inicial nós vamos ter quem? Somente reagentes. Os meus reagentes não vão ter se transformado em produtos ainda. Então, a gente não vai ter produtos formados, tá bom? Aí nós temos aqui. O valor da constante de equilíbrio para uma reação em uma certa temperatura não depende das concentrações iniciais dos reagentes e produtos. Aí nós temos aqui a expressão de constante de equilíbrio. Olha, nós temos aqui duas reações, nós temos 2 dióxido de enxofre mais oxigênio em equilíbrio, porque eles têm uma seta dupla, formando 2 trióxidos de enxofre. Lembra, fazer constante de equilíbrio é o quê? Produto sobre reagentes. Quem é meu produto? Quem está na minha direita, quem é meu reagente? Quem está na minha esquerda. Nós vamos ter aqui, ó, constante de equilíbrio é igual a SO3, ó, SO3 elevado a quem? 2, seu coeficiente estequiométrico. Dividido por reagentes, SO2 elevado a 2, vezes, tá? Oxigênio elevado a 1, que eu não preciso colocar. A nossa segunda reação, nós temos aqui, ó, CO2 elevado a 2, nosso produto, dividido pelos nossos reagentes. CO elevado a 2 vezes oxigênio elevado a 1. Espero que a expressão de constante seja clara, tá? Constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Gente, nós podemos ter valor de constante, tanto em relação à concentração como em relação à pressão. Nós podemos ter os dois, tá bom? Então, quando o equilíbrio envolver gases, a constante de equilíbrio poderá ser determinada através de pressões parciais dos gases. A expressão de constante em função das pressões parciais Kp é obtida da mesma maneira que foi a constante de equilíbrio em relação à concentração. Só temos duas observaçõezinhas aqui. Primeiro, quando a gente tem constante em relação à pressão, só vai estar na nossa expressão substâncias gasosas. Professora, como eu vou saber que a minha substância é gasosa? Vai vir o G de gasoso, ó. Gasoso, gasoso e gasoso, tá bom? Outra coisa, ó, Kp, constante em relação à pressão, somente gases entram na nossa expressão. Constante em relação à concentração, gente, líquidos e sólidos não entram na nossa expressão. Professora, e gases entram na expressão de constante em relação à concentração, KC? Sim, tá? Gases estão presentes em qualquer expressão de constante. Então, nós temos aqui. A única coisa que muda, a gente vai ter sempre produtos sobre reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. A única coisa que vai mudar é porque a gente vai adicionar o P, dizendo que a gente vai utilizar os valores de pressão. Somente isso. Regras para constante. Substâncias de estados sólidos e líquidos não participam do cálculo de Kc. Não esqueçam disso nunca na vida de vocês. A água só participará da constante se estiver no estado gasoso, que a água líquida não entra. A água sólida também não entra, tá? Estado aquoso entra. Só participam da expressão de constante de equilíbrio substâncias no estado gasoso ou em solução aquosa, tá? Isso aqui, esse último, para constante em relação à concentração. Observação: constante de equilíbrio em relação à pressão só envolve substâncias no estado gasoso. De novo, tá aqui para vocês não esquecerem. E a gente tem aqui espontaneidade de uma reação. Eu coloquei só Kc, mas vale tanto para Kc como Kp. Quando esse valor é alto, nós temos uma maior formação de produto, nós temos uma reação chamada de reação espontânea.
Quando esse valor é baixo, nós temos menor formação de produtos, uma reação menos espontânea. O mesmo vale para a constante em relação à pressão. Se for um valor alto, maior formação de produtos, reação espontânea. Se for um valor baixo, menor formação de produtos, reação menos espontânea, tá bom? O mesmo vale para a constante em relação à pressão. E nós temos a relação entre Kc e Kp. A relação, gente, ela envolve somente essa fórmula. E essa fórmula vocês têm que memorizá-la, tá? Primeiro a gente memoriza, depois a gente aprende. Como assim? Vocês têm que memorizar essa fórmula. Kp, constante em relação à pressão, é sempre igual a Kc, constante em relação à concentração, vezes RT elevado a ΔN. A única coisa que vai mudar é esse ΔN aqui que a gente vai substituí-lo, tá? A única coisa que vai mudar, tá? Quem é R? R é a constante universal dos gases, na maioria a gente vai utilizar em ATM, 0,082. T é a temperatura, obrigatoriamente em Kelvin, tá? E ΔN é o número de mols. É a variação de número de mols. E como é que a gente encontra essa variação de número de mols? Número de mols dos produtos no estado gasoso, menos número de mols nos reagentes no estado gasoso. Só isso. É só subtrair. E essa formulazinha aqui, a gente vai ter que memorizá-la, depois a gente aprende, tá bom? E aí, eu trouxe aqui uma questãozinha pra gente resolver como calcular esse valor de constante. Na questão de número 1, a gente tem aqui o seguinte: a amônia, NH3, é um produto bastante utilizado na refrigeração devido ao elevado calor de vaporização, na agricultura como fertilizante e na composição de alguns produtos de limpeza. A produção desse produto pode ser realizada por meio do processo de Haber-Bosch, que rendeu o Prêmio Nobel da Química e seus idealizadores, Fritz Haber e Carl Bosch, em 1918 e 1931, respectivamente. No processo, os gases nitrogênio e hidrogênio são combinados diretamente a uma temperatura de 500 graus Celsius, utilizando o ferro como catalisador. No sistema em equilíbrio, as pressões parciais de cada gás são pressão do nitrogênio 0,8, pressão do hidrogênio 2 e pressão da amônia 0,4. Calcule a constante Kp e Kc para esse equilíbrio. A 27 graus Celsius, marque a alternativa que contém os valores corretos dessas constantes. Gente, observem o seguinte. Ele me deu aqui a amônia e ele me deu as pressões parciais, tá? Tanto do nitrogênio, como do hidrogênio, como da amônia. Professora, ele não me deu a reação. Tudo bem, ele não te deu a reação, mas ele lhe forneceu meios para encontrá-la. Ele diz aqui que no processo, os gases nitrogênio, preste atenção, e hidrogênio são combinados diretamente a uma temperatura de 500 graus Celsius, tá? Gente, se eu combino nitrogênio e hidrogênio e eu tenho amônia, tá? E eu tenho produção da amônia, ainda a questão me diz que ela é um produto, eu sei muito bem fazer a minha reação, tá? Consigo fazer a minha reação tranquilamente. Vamos ver se eu coloquei aqui a reação. Nitrogênio mais hidrogênio forma amônia, tá? Lembre-se, vocês precisam balancear a equação. Ó, tínhamos 2 nitrogênios, aqui só tinha 1, coloquei o número 2 para balancear. Aqui, 2 vezes 3, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Balanceei. Se eu quero saber constante em relação à pressão, a gente só precisa, gente, diferenciar produtos de reagentes. Quem é meu produto? Amônia. Quem são os meus reagentes? Nitrogênio e hidrogênio. Então, a gente coloca na fórmula sempre produtos sobre reagentes elevados a seus coeficientes estequiométricos. Amônia elevado a 2, dividido por nitrogênio elevado a 1, vezes hidrogênio elevado a 3. Substituo os meus valores. Eu vou ter 0,4. Professora, de onde surgiu esses valores? Ó, surgiu esses valores e a questão me forneceu. Então, aqui, tá? Todos os valores necessários, ok? Então, a gente vai ter aqui
0,4 elevado a 2, 0,8 vezes 2 elevado a 3. É o mesmo que 0,16 dividido por 6,4. Constante em relação à pressão vai ser igual a 0,025. Gente, só temos uma alternativa com esse valor inicialmente, então já podemos dizer que a letra certa é a letra B. Bom, espero que vocês tenham gostado da introdução do conteúdo. Resolva exercícios, baixe o aplicativo do INEP, resolva simulados, resolvam questões. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.